Salve, salve, estudiosos da lei. Vamos voltar aqui com a playlist nova, né, da legislação penal extravagante ou das leis penais especiais. E hoje nós vamos ler a Lei 9.296, de 24 de julho de 1996, também conhecida como Lei da Interceptação Telefônica. Antes da gente começar aqui, vamos fazer algumas conceituações que são muito importantes quando do estudo dessa lei. Vou fazer um resumo aqui para falar de cada um dos institutos jurídicos que vão ser citados aqui nessa lei para vocês não confundirem, para nós, né, não confundirmos um com o outro. Então, a interceptação telefônica é a captação de uma conversa feita por um terceiro sem conhecimento dos interlocutores, sendo indispensável a autorização judicial. Então, a interceptação telefônica sempre será necessária, ela tem a reserva de jurisdição, né? Sempre é necessária a autorização judicial prévia, tá? A escuta telefônica, diferentemente, ela é feita por um terceiro, mas com conhecimento de um dos interlocutores. Já a gravação telefônica é um dos interlocutores quem faz a gravação, sem conhecimento do outro. E a quebra de sigilo de dados telefônicos é o acesso à relação de números de telefones que foram objetos de ligação, oriundas e recebidas por determinada linha telefônica. Então, que a gente não tem acesso à conversa, apenas aos telefones que foram feitos ou recebidas chamadas. Então, vamos iniciar aqui no artigo 1º, que diz o seguinte: a interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para prova em investigação criminal e em instrução processual penal observará o disposto nesta lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal sob segredo de justiça. Parágrafo único. O disposto nesta lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistema de informática e telemática. Artigo 2º. Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: 1. Não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal. 2. Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. E 3. Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando o fato investigado constituir infração penal punida no máximo com pena de detenção. Então, a contrário senso, entende-se que a interceptação de comunicações telefônicas só poderá ocorrer em crimes cuja pena é a de reclusão, né? Pena prevista é de reclusão. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta devidamente justificada. Artigo 3º. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento: 1. Da autoridade policial na investigação criminal. 2. Do representante do Ministério Público na investigação criminal e na instrução processual penal. Artigo 4º. O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração da infração penal, com indicação dos meios a serem empregados. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será condicionada à sua redução
a termo. Parágrafo 2º, o juiz, no prazo máximo de 24 horas, decidirá sobre o pedido. Artigo 5º, a decisão será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Artigo 6º, deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização. Parágrafo 1º. No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição. Parágrafo 2º. Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas. Parágrafo 3º. Recebidos esses elementos, o juiz determinará a providência do artigo 8º, ciente o Ministério Público. E aqui a gente vai só falar sobre algumas decisões jurisprudenciais relativa à transcrição. O STF admite a transcrição parcial do conteúdo da comunicação interceptada, não sendo necessária que toda a comunicação seja transcrita integralmente. Já o STJ, no informativo 648, decidiu que a defesa tem o direito de acessar a integralidade das conversas obtidas por interceptação telefônica, conforme estabelecido no princípio de paridade de armas. A filtragem ou seleção dos trechos a serem apresentadas no processo deve ser feita com a presença do defensor, pois a exclusão de partes das comunicações sem a participação da defesa prejudica o direito à prova e viola a isonomia entre as partes. E em fevereiro de 2025, julgado recente, publicado no informativo 839, a sexta turma do STJ decidiu que não há cerceamento de defesa quando, garantidos o contraditório e a ampla defesa, é deferido à defesa o acesso integral ao conteúdo das mídias de interceptação telefônica, ainda que seja indeferida a extração de cópias, especialmente em autos digitais. Artigo 7º. Para os procedimentos de interceptação de que trata esta lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público. Artigo 8º. A interceptação de comunicação telefônica de qualquer natureza ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas. Parágrafo único. A apensação somente poderá ser realizada imediatamente antes do relatório da autoridade, quando se tratar de inquérito policial, ou na conclusão do processo ao juiz para o despacho decorrente do disposto nos artigos 407, 502 ou 538 do Código de Processo Penal. Artigo 8º-A. Para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, quando, atenção aqui que esse instituto foi incluído pelo pacote anticrime, né? Não é tão recente assim, mas é um instituto novo. Então, ele poderá ser autorizado pelo juiz quando, a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis
e igualmente eficazes. 2. Não houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou em infrações penais conexas. Parágrafo 1º. O requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental. Parágrafo 2º. A instalação do dispositivo de captação ambiental poderá ser realizada, quando necessária, por meio de operação policial disfarçada ou no período noturno, exceto na casa, nos termos do inciso 11 do caput do 5º da Constituição Federal. Parágrafo 3º. A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias, assim como a interceptação telefônica, renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova, e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Parágrafo 4º. A captação ambiental feita por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público poderá ser utilizada em matéria de defesa, quando demonstrada a integridade da gravação. E aqui tem julgado importante na edição extraordinária 16 do STJ, foi julgada em segredo de justiça e publicada em novembro de 2023, e diz o seguinte: captação ambiental clandestina e legítima defesa probatória. Na colisão de interesses, a captação ambiental clandestina pode ser considerada válida quando o direito a ser protegido tiver valor superior à privacidade e imagem do autor do crime, especialmente em situações em que se busca garantir a licitude da prova. Essa prática se ampara na legítima defesa probatória, visando a obtenção de provas necessárias à elucidação do fato. Parágrafo 5º. Aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para interceptação telefônica e telemática. Artigo 9º. A gravação que não interessará à prova será inutilizada por decisão judicial durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte interessada. Parágrafo único. O incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público, sendo facultada a presença do acusado ou de seu representante legal. Artigo 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. A pena aqui é de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput deste artigo com objetivo não autorizado em lei. E aqui tem uma decisão importante que fala do acesso ao chip telefônico descartado e a quebra de sigilo. Então, decidiu em agosto de 2022, no informativo 744 do STJ, que o acesso ao chip telefônico descartado pelo acusado em via pública não configura quebra de sigilo telefônico, uma vez que o dispositivo não está mais protegido pela legislação referente ao sigilo das comunicações. Artigo 10A. Realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial, quando esta for exigida. A pena aqui é reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores.
Parágrafo 2º, a pena será aplicada em dobro ao funcionário público que descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a captação ambiental ou revelar o conteúdo das gravações, enquanto mantido o sigilo judicial. Artigo 11, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E artigo 12, revogam-se as disposições em contrário. Aqui a gente tem outras decisões importantes do STJ relativos a essa lei, e eu vou ler alguma delas aqui para a gente memorizar, porque as bancas estão obcecadas nos entendimentos jurisprudenciais. Então, embora não tenha como eu espelhar aqui o que eu estou lendo, porque está em outro computador, eu vou ler para a gente memorizar. Então, quebra de sigilo telefônico com habilitação de chip pela autoridade policial. É ilegal a quebra de sigilo telefônico mediante a habilitação de chip da autoridade policial em substituição ao do investigado, titular da linha. A Lei 9.296 de 96 não autoriza a suspensão do serviço telefônico ou a substituição do titular da linha por agente indicado pela autoridade policial. Julgado em maio de 2021 no informativo 696. Descoberta fortuita de novos ilícitos. Se a autoridade policial, ao realizar interceptações telefônicas legalmente autorizadas, toma conhecimento de novos crimes cometidos pelos investigados ou terceiros, é seu dever apurá-los, mesmo que não relacionados ao crime original. A Lei 9.296 de 96 não veda a utilização das provas obtidas de forma fortuita, desde que a interceptação tenha sido autorizada para investigar crimes punidos com reclusão. Julgado pela 5ª Turma do STJ, num recurso em habeas corpus de Santa Catarina em maio de 2020. Conversão do conteúdo das interceptações telefônicas. A conversão do conteúdo das interceptações telefônicas para o formato escolhido pela defesa não é responsabilidade do Estado. Julgada em um recurso em habeas corpus do Pernambuco em fevereiro de 2022. E temos também a edição 117 das jurisprudências em tese do STJ. Depois vocês vão lá no site do STJ e dá uma olhadinha, que é muito importante. Aproveita e passa a régua aí na lei de interceptação telefônica, que a gente já finalizou ela em apenas um vídeo. Tchau, tchau e até a próxima.